Hoje é dia 6 de junho do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos perto de 18 horas. Sempre nessa hora, nós celebramos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós, como médico, atendemos nossos doentes que nos procuram com transtornos musculoesqueléticos. Doença dos ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Os transtornos musculoesqueléticos, eles tendem a se cronificar, ou seja, eles, dependendo da lesão que ocorre, o processo pode se tornar crônico, de longa duração, dando muita limitação para o doente. E o acento principal, também nós sempre repetimos aqui, dos transtornos musculoesqueléticos, além de outros, é dor e incapacidade física progressiva. Então, tais pacientes, em geral, percorrem uma rota de piora do quadro clínico, com piora da intensidade da dor e com incapacidade física progressiva. Às vezes se tornam dependentes de bengala, muletas, andador e, lamentavelmente, às vezes até em cadeira de rodas. Porque perdem o equilíbrio, têm dificuldade à marcha, e a marcha piora o quadro clínico da dor, e aí vem o imobilismo como fatores complicadores. A obesidade e a incapacidade física sempre geram algum grau de depressão. Mas, vejam vocês, se há doente ou doença, a presença médica é sempre obrigatória. Entende? É preciso que o médico busque sempre o diagnóstico. O diagnóstico da causa da doença. Se não houver a descoberta desse diagnóstico, o tratamento fatalmente será paliativo. Porque ele só será resolutivo se a causa da doença for removida ou puder ser removida. Entenderam? Então, a grande finalidade da ciência médica é fazer diagnóstico e, de preferência, o chamado diagnóstico etiológico, que é o diagnóstico da causa do mal. Entenderam? Com esse diagnóstico, o médico pode instituir tratamento e dar ao doente o que ele mais espera, ou seja, um prognóstico. O que ele pode esperar desse tratamento, se o seu quadro vai evoluir muito para melhor e, quem sabe, até conseguir a cura, que é o que mais o doente quer. Entenderam? Mas, vejam vocês, a ciência médica é uma ciência de possibilidades e não de certezas. Além do que, ela tem que ser comprada. E muitas vezes você compra a ciência médica sem saber do resultado. Você compra apenas uma possibilidade de amenizar sinais ou sintomas, ou até uma possibilidade, quem sabe, até de uma cura. Entenderam? Mas a grande maioria dos transtornos musculoesqueléticos se arrastam, né, por dias, semanas, meses, anos ou décadas. Entende? E as dores podem acontecer em qualquer localização do corpo humano. Eu sempre digo, dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, peso, cansaço, queimação nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Eu diria que perto de 90% das doenças
dos musculoesqueléticas são doenças adquiridas. Em geral, você não nasceu com elas. Você fez um mau uso do seu esqueleto e elas foram acontecendo, entendeu? A pior decisão que você pode tomar a respeito de um transtorno musculoesquelético é ficar tomando analgésicos, relaxantes musculares ou anti-inflamatórios, né, sem orientação médica. E também, entende? Como se diz na gíria, ir empurrando, né, o quadro para frente, esperando fatalmente uma piora que vai ocorrer mais cedo ou um pouco mais tarde, entendeu? E um dia, se você não tomar nenhuma providência, eu repito também essa expressão, um dia a casa cai. Entendeu? Então, os transtornos musculoesqueléticos não escapam do axioma médico que diz assim: quanto antes for instituído o diagnóstico, ou seja, o diagnóstico precoce, melhores serão as condições de tratamento e melhores serão os resultados a serem esperados. Entendeu? Nada é tão diferente também de dizer que sempre é melhor prevenir que remediar. Isso era uma verdade de 1000 anos atrás, é uma verdade hoje e será uma verdade há 1000 anos para frente, que é melhor prevenir uma doença do que tentar depois remediar. Entenderam? Então, os transtornos musculoesqueléticos, em geral, resultam do mau uso que se faz do esqueleto. Esforços absurdos, carregar pesos absurdos, posturas erradas, obesidade, imobilismo, insuficiência muscular, flacidez, tensões emocionais, sim senhor, sim senhor. As tensões emocionais também se manifestam nos transtornos musculoesqueléticos. Entende? Você, sem perceber, você tensiona os músculos, há uma contratura muscular. Mesmo inconscientemente, às vezes, até dormindo pode ocorrer isso, entende? E você, contraindo essa musculatura, ela maltrata a coluna, os próprios músculos, desvia o eixo da coluna, e você pode criar desvios que causam deformidades, doenças com dor e que caminham para a incapacidade física, entendeu? Então, as nossas emoções também são importantes nos transtornos musculoesqueléticos. Um exemplo muito simples são as fibromialgias. Quem tem uma fibromialgia, ou algumas fibromialgias, sabe muito bem que esse quadro clínico está relacionado também com nossas tensões emocionais. Aliás, onde que as nossas emoções não entram na nossa vida, né? Elas alteram várias situações de harmonia, de equilíbrio da nossa saúde, entende? As emoções podem criar doenças e também podem reverter grandes emoções positivas, prazerosas, podem até curar doenças, entenderam? Mas vejam vocês, como a medicina ela é de possibilidades, e esses doentes crônicos dos transtornos musculoesqueléticos, eles pulam de serviço médico em serviço médico. Eles são eternos buscadores de alívio dos seus males. Entende? E eles, em geral, são um pouco decepcionados com a clínica médica. Eu disse um pouco, mas muitos são muito decepcionados com ciência médica. Porque não dão o alívio que buscam, entende? Nem para a dor e muito menos para o quadro de incapacidade física progressiva. Entendeu? Mas, vejam vocês, como também já disse, esses pacientes necessitam de várias terapias que juntas sintonizam o mesmo resultado. Entenderam? Outro aspecto também, repito sempre, doente crônico precisa de um médico que aceita o desafio, de uma família que dá um suporte emocional, afetivo, às vezes até financeiro, e de um doente que está firmemente disposto a resolver a sua doença. Entende? Eu digo isso com muito ênfase, porque por incrível que pareça,
Há pacientes que preferem continuar doentes, né? Sei lá, porque estão recebendo da Previdência Social sem trabalhar, detestam o trabalho que realizavam, não querem voltar para o trabalho, enfim. Mas isso não é uma regra tão frequente. O mais frequente é que realmente a grande maioria dos pacientes tem a firme determinação de buscar a cura, entende? Se não for possível, pelo menos, de amenizar o quadro clínico. Mas nós recebemos sempre um questionamento a respeito também do nome das nossas jornadas. Cura pela medicina espiritual, né? O que significa isso? Em verdade é assim, né? Os pacientes sofredores crônicos, eles também buscam tratamentos alternativos, entende? Se a medicina não atende os seus anseios de melhora, eles buscam alternativas ou tratamentos complementares. E tais tratamentos, nem sempre eles são consagrados pela ciência médica, né? A ciência médica, ela às vezes rejeita tratamentos médicos, mas consagra esse tratamento na evidência de que os resultados desse tratamento são eficientes. Isso aconteceu, por exemplo, com a homeopatia, com a acupuntura, entenderam? Que são tratamentos que hoje compõem o arsenal terapêutico da própria ciência médica, né? A gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde eu me formei, ela rejeitava a acupuntura. Hoje ela forma médicos acupunturistas, entenderam? Então, tais pacientes são eternos buscadores. E a grande maioria deles buscam alívio ou consolo nas próprias religiões, entendeu? Então, pelo sim e pelo não, como a minha entrevista médica, minha consulta demora 1 hora, eu sempre questiono os pacientes sobre tudo que eles já fizeram antes de me procurar para aliviar os seus sintomas, ou sua doença, ou buscar cura. E muitos, né, buscam alívio ou conforto nas crenças religiosas, né? Então, hoje é até científico que a religião e a fé religiosa são fatores importantes nos esquemas de terapia de doenças, principalmente as crônicas. Entende? Não sou eu que digo isso, não. Existem até experiências interessantes que dizem que as pessoas que têm uma religião, uma crença religiosa, que têm uma fé religiosa, elas encontram alívio nos seus males com mais facilidades que um descrente, aquele que não acredita, aquele ateu, entende? Então, nós, em vista disso, nós também buscamos algum conhecimento religioso. É estranho, né? Cientista, formado à luz da ciência médica, buscar conhecimento religioso. Nós temos formação religiosa na Igreja Católica, entendeu? Mas nada impede, e nem me impediu, que eu buscasse conhecimento religioso, entende? Então busquei onde vocês possam imaginar esses conhecimentos religiosos, lá fui eu, entende? Só que cura pela medicina espiritual não que significa cura pela doutrina espírita, né? Eu busquei conhecimento na doutrina espírita 2 anos, entende? Mas eu não sou da doutrina espírita, não. Eu não sou espírita, eu sou espiritual, né? Então frequentei sinagogas, mesquitas, frequentei budismo, frequentei os evangélicos, frequentei inúmeras crenças e doutrinas religiosas em busca da resposta, né? Até que ponto, né, a fé religiosa pode ser uma grande ferramenta de cura, né? E, vejam vocês, em verdade, os pacientes buscam isso. Eles buscam também, Eles têm seus santos de preferência, eles buscam, entende? Porque
porque a dor maltrata muito a eles. E se a ciência médica não dá respaldo, eles vão para os tratamentos alternativos. E um dos tratamentos mais frequentes é a busca por uma cura religiosa. Entenderam? Então, eu posso dizer a vocês que eu também entendo um pouco de religião, entende? E de espiritualidade, mas que religiosidade é diferente de espiritualidade, né? Nós já demos aqui uma série de diferenças importantes entre o que é religiosidade e o que é espiritualidade, entenderam? A espiritualidade não tem bandeira religiosa, entende? Ela não elege uma religião. Veja você, a espiritualidade é uma só. Religiões são dezenas, são várias dezenas, entende? Então, essa é a primeira diferença, tem inúmeras, eu não vou hoje elencar, discorrer sobre todas essas diferenças, mas prometo que numa próxima jornada eu vou trazer aqui pelo menos umas 25 a 30 diferenças entre o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Veja você. Você pode ser muito religioso, mas não sabe nada de espiritualidade. E você, de outra forma, você pode ter muita espiritualidade, mas não entender de religião. Entenderam? Não entender de religião. Eu sempre digo o seguinte: nós foram imposto em nossa cabeça o raciocínio científico. Tá? Os nossos pais, nossos avós, foram educados em maior ou menor grau, né, tanto no primário como no secundário ou até no universitário. Eles passaram por experiências científicas, de conhecimento científico. E isso transmitimos aos nossos filhos, aos nossos netos. Mas, vejam vocês, o raciocínio científico, ele não é dono de todas as verdades. E a própria ciência médica é uma ciência de possibilidades. Então ela não pode garantir nada, entenderam? Então nós buscamos outros raciocínios, além do científico. E um grande raciocínio seria o raciocínio mental, né? O mental, vejam vocês, no sentido de uma dimensão superior ao pensamento. Eu sempre digo aqui, o eu não material que nós temos é pensamento, mente, depois consciência, depois alma e depois espírito. Entenderam? Vocês podem ter certeza que nós não somos só matéria. E a ciência médica é uma ciência materialista, como toda a ciência. Entenderam? Então nós não somos matéria e buscamos tratamento com uma ciência que é materialista. Mas não é defeito dela, é que é o raciocínio científico. E a medicina, ela tem muitos méritos, né? Quantas vidas ela salva? Nesse momento que nós estamos aqui falando com vocês, dezenas de vidas a medicina está salvando nas UTIs, nas unidades de terapia intensiva, nos pronto-socorros, na porta dos hospitais. Entenderam? Então a medicina tem muitos méritos. E, para quem recebe uma cura médica, palmas para a medicina, é o céu. Entenderam? Mas para quem não recebe essa cura médica, e muito menos alívio do seu sintoma, a medicina é um inferno. Entende? E aí que eles entram em decepção. Entende? Entende? Então buscam a fé religiosa, né? Uma busca de alívio dos seus males. Entende? Mas existe outro raciocínio além do religioso, que se chama raciocínio filosófico, né? Então, um exemplo de raciocínio religioso, né? Um exemplo. Deus fez o mundo em 6 dias
e no sétimo descansou. Evidentemente, você pode imaginar que foi Deus que fez esse universo, mas você pode dizer também que foi Krishna que fez esse universo. Ou você pode dizer, não, foi Alá que fez esse universo. Ou você pode dizer assim, não, esse universo surgiu de um buraco negro. Ou então você pode dizer, esse universo surgiu de um Big Bang. Seja lá o que for, eu vou usar o raciocínio religioso para explicar toda essa lógica. Entenderam? Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Veja, evidentemente que é uma construção religiosa, porque para Deus não existe dias. Por quê? Porque para Deus não existe tempo. Entenderam? Então, é uma construção religiosa. Deus não fez o mundo em 6 dias. Ele fez no tempo que ele quis, em 1 minuto, ou em 100 anos, ou em 1000 anos. Não importa, porque para Deus o tempo não é importante. Entende? Só existe para Deus o agora. Entendeu? Então, por outro lado, no 7º dia descansou? Não. Deus não é humano. Ele não precisa de descanso. Então, por que estou dando importância a essa construção religiosa? Eu estou dando importância pelo tempo do verbo, ou seja, Deus fez. Então, tenho certeza de uma coisa, qualquer que seja o autor desse universo, de acordo com as suas próprias crenças, tenha certeza absoluta que esse universo está pronto. Não falta nada. Não precisa acabamento. Já está acabado. Então, no raciocínio espiritual, esse universo está todo pronto. Se ele está todo pronto, todas as curas estão prontas. Todos os milagres de cura estão prontos. Entenderam? Não precisa fazer mais nenhum. Estão todos prontos. Entende? E se você precisa de milagre, você não é espiritualista. Entenderam? Já começa daí. Porque um verdadeiro espiritualista, ele próprio já é o milagre. Entenderam? Mas nós humanos estamos sujeitos a necessidades dos graves acontecimentos que nos acontecem. Então nós somos eternos buscadores de milagres. Entendeu? Mas entendo vocês que no reino espiritual todas as curas já existem. Então é uma homenagem. O nome da minha jornada, Cura pela Medicina Espiritual. Porque ali, tenho certeza, estão todas as curas já prontas. É que nosso raciocínio e nosso conhecimento ainda não chegou ao ponto de muitas curas que são possíveis e estão prontas. E que nós ainda não conseguimos alcançar essa dimensão. Entenderam? Entenderam? Então, na verdade, outra coisa que decorre disso que eu disse, ninguém é inventor. Ninguém inventou nada. Ninguém inventou a luz incandescente, ninguém inventou a penicilina, ninguém inventou o computador, ninguém inventou o telefone sem fio. Não. Todos esses grandes inventores, entre aspas, foram descobridores. Eles descobriram o que já existia no mundo espiritual. Entenderam? E de que modo eles descobriram isso? A nossa jornada hoje está terminando. Mas vocês podem ter certeza que eles descobriram isso pelo maior raciocínio que existe, o mais incrível raciocínio que existe, o mais fantástico raciocínio que existe, que se chama intuição. Mas isso nós vamos falar de novo numa próxima jornada, porque hoje o nosso tempo aqui na Terra, ele se esgotou. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, Avenida Pacaembu, 1024. O telefone lá, o código é 11 3661 4243. Vou repetir, que as pessoas sempre dizem. Você fala muito rápido.
O meu telefone é código 11 3661 4243. Entendeu? Lá nós cuidamos de todos esses transtornos musculoesqueléticos graves, entendeu? Muito bem. Quero desejar a vocês muita saúde, porque só assim vocês serão muito felizes. Até a próxima. Obrigado.